Oi pessoal, tudo jóia? Bom, reforçando aqui algumas coisas importantes, tô meio que batendo na tecla, mas porque são importantes mesmo, tá? Lembretes e avisos para esse exercício da capelania. A gente já falou, vamos fechando aqui as coisas. Saber ouvir, né? A gente acabou de comentar sobre isso no vídeo anterior, o quanto é importante saber ouvir, ouvir as dores do outro, ouvir os motivos do outro e sem, que é o destaque que eu quero fazer, né? Sem a gente se jogar sobre o outro com todos os nossos conhecimentos, né? Eu tô falando assim em termos sempre de capelania, né? Me imaginando capelã e você um capelão ou uma capelã. Então, eu não posso jogar sobre o outro todos os meus conceitos, toda a minha criação, toda a minha experiência de vida, como se o meu mundo, o meu eu fosse o único correto, né? E eu coloco então sobre o outro. Quando a gente conversa, é porque tem uma troca. Quando a gente ouve, e eu tenho que saber ouvir, então eu não estou falando apenas do saber ouvir condições físicas aqui, não, mas saber ouvir, entender, interpretar, fazer toda esse diálogo entre aquilo que ele está dizendo, a realidade que ele está vivendo, a realidade que ele viveu, que talvez você pode, né, como capelão, não conhecer, a realidade que você está vendo enquanto família, certo? Isso é saber ouvir. Não é só a condição física, não é só ficar quieto e deixar o outro falar, porque sobre isso a gente já falou, mas saber ouvir no sentido de interpretar, de fazer todas essas conjecturas possíveis, né? Puxa, mas a gente então, como que a gente vai conseguir fazer as coisas? Por isso que não é fácil ser um capelão, nem uma capelã. Não é uma coisa para qualquer um mesmo, certo? E é preciso a gente estudar mesmo, a gente ler, a gente aprender, a gente ouvir relatos, experiências, para a gente aprender a ouvir, né? E uma coisa importante é o seguinte, se o capelão conseguir, né, ele tem que ter isso em mente, pode ter isso em mente, criar um espaço de escuta. Essa visita, porque o capelão não vai ficar lá um tempão com o paciente, porque ele tem um monte de gente para visitar. Mas se ele consegue criar um vínculo para que aquele espaço do ouvir seja, então, esse espaço de escuta, um fala e o outro escuta, ouve. E esses espaços de escuta, eles são, olha só que bacana isso. Isso não é só para capelania, não. É para a experiência nossa na igreja, é para a experiência com um amigo. Veja só, espaços de escuta são espaços de confiança. Não é com qualquer pessoa que você conversa, não é para qualquer pessoa que você conta alguma coisa, né? Mesmo no espaço da igreja. Então, isso é algo muito importante, né? Se eu tenho isso em mente, se eu falo desse lugar, parto desse lugar, as minhas ações também vão sendo direcionadas para isso, ou a partir, né, dessa ideia, desse conceito. E esses espaços de escuta, eles são espaços importantes, porque quando alguém conta a você, se um paciente conta ao capelão histórias da vida dele, se ele faz confidências, esse se torna um espaço sagrado. São espaços de escuta, espaços sagrados, porque quando a minha história é contada, é a história da minha vida, é a história da vida dele, são as experiências dele, as dores dele, o sofrimento dele, as queixas dele. Então o capelão precisa ver isso como um espaço muito sério, de muita sacralidade, certo? Isso é importante em todas as situações da vida, tá? Por isso que quando um amigo conta alguma coisa para você, a gente não pode ficar contando, né? Hoje com a história de WhatsApp é bem complicado, né? A gente precisa reler muitos textos bíblicos. Bom, cuidado com o evangeliquez, eu já falei sobre isso, né? A gente já falou sobre a linguagem e tal.
E será que o ouvinte entende o que eu estou dizendo? É uma pergunta que eu preciso me fazer, né? Porque eu ainda às vezes não conheço e nem terei tempo de conhecer. Então eu preciso me fazer essa pergunta enquanto capelão. E a leitura bíblica é algo muito importante, certo? Há muitos textos. Você não vai lá pegar um texto de condenação, um texto de não. Há muitos textos. Os salmos são os bem preferidos, né? Porque os salmos retratam, né? Cada salmo ele vai retratar a experiência humana na história, a experiência humana na vida, nos enfrentamentos, nos exílios, né? Nas injustiças, confiando em um e sendo decepcionado, nas dores. Os salmos, eles retratam muito a espiritualidade humana de uma forma ampla, né? Sem falar em religião, sem falar em denominação, mas a espiritualidade é a experiência do ser humano com Deus e esse diálogo aí, né? Divino-humano, que se concretiza na humanidade, e a gente tem então os salmos para nos ajudar. Então a leitura bíblica, um texto, estude antes, né? Veja antes, selecione. Às vezes um texto não dá certo para uma circunstância, mas dá certo para outra, né? Então que esses sejam alertas, né? Para o exercício da capelania, tá bom? Bom, a gente vai conversando ainda temos aí umas aulas pela frente e a gente vai destacando aqui algumas coisas para vocês, tá bom? Até mais e fique com Deus.